Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, segunda-feira, 17 de abril de 2023, 15 horas. Hoje eu quero falar sobre um projeto de lei, é o projeto de lei número 1205 de 2022, proposto pelo senador Lucas Barreto, eleito pelo PSDB do Amapá. Esse projeto ele visa fazer uma mudança drástica, uma mudança profunda na, deixa eu ajeitar isso daqui, na forma de pagamento de fretes para o autônomo. Qual que é a ideia dele? Assim como o pedágio, a lei do pedágio, ele quer separar o pagamento do diesel gasto durante uma viagem do pagamento do frete. Então, como nós temos hoje, por exemplo, né, se você pega um anúncio de cargas e até nos aplicativos, valor do frete mais pedágio, então te dá o valor X mais pedágio. Seria mais ou menos isso, valor do frete mais diesel mais pedágio. Então ele quer destacar do valor do frete e pagamento de pedágio para quê? Para proteger o motorista autônomo das mudanças, né, dos aumentos de combustível, às vezes sucessivos. Passamos por uma situação dessa no ano passado, ano atrasado, não me recordo, e nunca sabemos quando ela vai voltar, né? Isso pode acontecer a qualquer momento. E a justificativa dele, que no projeto de lei eles chamam de justificação, eu vou colocar aí, é que ele explica, e é uma percepção muito boa, a meu ver, que o autônomo, nesse elo entre o embarcador, que é o dono da mercadoria, a transportadora, que negocia direto com ele, e nós autônomos, que somos subcontratados pelas transportadoras, nós somos a parte mais fraca dessa relação. Porque quando a transportadora negocia com o dono da mercadoria, com o embarcador, ela considera o preço do diesel que ela paga, e ela tem um poder de barganha que nós autônomos não temos. Ela tem lá no pátio dela bomba, né, tem bomba de combustível, tem os tanques dela que compra direto da distribuidora, enquanto nós compramos os postos de combustíveis, que tem toda a sua despesa, toda a sua operação e sua margem de lucro também. Então ela nos repassa esse frete, mas ela negociou considerando o que ela gastaria. Então é uma proteção para o autônomo das variações de aumento de preço de combustível, do óleo diesel. Então, de início, o que a gente pode perceber? Isso é uma intervenção do Estado na relação entre particulares. Então já começa uma discussão, isso é válido ou não? É uma coisa boa, uma coisa negativa ou positiva? Os economistas liberais são totalmente contra a intervenção do Estado na relação entre privados, entre particulares. Porém, aceitam uma intervenção mínima. Quando seria essa intervenção? Para corrigir desequilíbrios, né? Que é uma situação de fato. Muito parecido com, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Existia um desequilíbrio entre nós, enquanto consumidores, e as empresas fornecedoras de produtos e serviços. Né? No caso, seria uma hipossuficiência, que é o termo que eles usam, no nosso caso, técnica e financeira. Então, o poder econômico das fabricantes de smartphone, né, de computadores, né, e o conhecimento técnico deles também muito maior que o nosso. Então, precisávamos, na época, de uma proteção. Então, o Estado entra tentando corrigir essas distorções, esses desequilíbrios, e nesse caso do Código de Defesa do Consumidor, nós ganhamos direito de devolver a mercadoria com defeito, tem um prazo, né, garantias de devolução de dinheiro, troca de mercadoria, enfim. Então, é o Estado entrando na relação entre particulares para corrigir desequilíbrios. Aqui é a mesma coisa, ou algo muito parecido também. Então, vamos lá, eu vou fazer a leitura aqui de alguns trechos e colocando na tela, como eu sempre faço. Essa lei, esse projeto de lei, ele quer incluir na lei 11.442 de 2007, já falamos dessa lei aqui várias vezes, né? Se não me engano, quando a gente fala de pagamento de diárias, está tratado nessa lei, ele pretende incluir no artigo 5º-A, que já existe nessa lei, o parágrafo 11, e são mais 6 incisos. Tem um artigo 6º também aqui, mas ele não é uma outra situação, não tratar disso aqui não. Vou fazer a leitura aqui do que seria incluso no artigo 5º-A dessa lei. Então vamos lá, parágrafo 11. Na prestação de serviços realizado pelo TAC, transportador autônomo de carga, o combustível terá caráter meramente ressarcitório, não compondo o valor do frete, devendo ter seu custo repassado integralmente ao tomador do serviço de forma destacada e apartada do frete. Então, bem como é feito, ou deveria ser feito, né, em relação ao pedágio, né, muitas empresas fazem, principalmente as empresas maiores, que são mais alvos de fiscalização. Agora, o inciso 1,
A gente já começa a ver aqui algumas dificuldades para implementar toda essa ideia. Vamos fazer a leitura aqui aos poucos e discutindo aqui. A ANTT, no prazo de 90 dias da publicação desta lei, por meio de norma, aprovará um valor de combustível por quilômetro rodado. Bom, então aqui, que dá para imaginar que seria algo parecido com a tabela de fretes de piso mínimo da própria ANTT. Essa tabela, na verdade, são 4 tabelas, ela considera 9 valores em relação considerando os eixos, né, de 2 até 9 eixos, e 12 tipos diferentes de cargas. Vou colocar algumas imagens aí, mas a verdade, então são mais de 350 valores por quilômetro rodado, considerando tipo de carga e quantidade de eixos. E ela não considera o peso, né? O peso é um componente importante, principalmente no consumo de combustível. Mas ela não considerou. Então, se a gente for pensar na criação desses valores por quilômetro rodado, vai ser mais ou menos nos moldes da tabela de piso mínimo. Então, seria mais de 350 valores. Porém, olha o que diz aqui em seguida. De acordo com cada região do país. Seriam 5 regiões, né? Não dá para ser só isso, porque a gente tem a questão do ICMS, que é um para cada, por enquanto, é um para cada estado. Eu disse que hoje é 17 de abril de 2023. Eu acabei de ler uma notícia, que eu estava pesquisando aqui antes de gravar esse vídeo, que finalmente saiu aquela alíquota única para o ICMS de combustível. No caso do diesel, segundo a matéria que eu li aqui, vai ser de 94 centavos por litro de combustível. Então, a cada litro de combustível, independente do valor do litro, esse valor fixo de 94 centavos de ICMS. Isso foi uma ideia do governo federal passado, né? Tentou zerar o ICMS dos combustíveis, não conseguiu, né? Foi muita discussão, fazendo um acordo para ter um valor fixo para o país todo, né? Mas eu acompanhei de perto isso, né? Todas as declarações do ministro da Economia também e do presidente. Jamais seria um valor. Houve até discussão sobre o valor de R$1, né? Impensável na época, segundo o próprio ex-presidente. E 94 para R$1 está quase a mesma coisa, né? Então, você vê que a ideia pode nascer boa, mas até chegar lá na ponta é uma aberração. Faça umas contas rápidas aí, né? Se você rodar aí 10 mil quilômetros por mês, se você gastar aí 2.500 litros de diesel, né? Mais ou menos isso, fazer 4 de média, você vai pagar agora 94 centavos por cada quilômetro, você vai pagar quase R$2.300 de ICMS, se você rodar essa quantidade no mês. Estou dando o valor médio aqui do caminhão 3 eixos, que é o meu, né? Quem conhece tem um 1620 eletrônico. Essa média aí de 3.84, dependendo do peso que eu estou, do trecho que eu estou fazendo, né? E andando, não correndo muito, que é o meu caso. Você pega 9 eixos, né? Se o cara rodar 15, 20 mil quilômetros por mês, vai gastar aí, vai pagar aí de ICMS de combustível, quase R$10.000. Segundo essa matéria que eu vi aqui, vai valer a partir de 1º de maio, então daqui a 2 semanas mais ou menos. Se eu estiver falando alguma coisa errada, comente aí, por favor, tá? Mas fiz uma conta bem rápida aqui de cabeça, mas parece que é isso. Então vamos lá. Se fosse hoje, teria dificuldade de fazer, porque além desses mais de 350 valores de combustível por quilômetro rodado, que seria essa tabela, teria as regiões do país que não seriam só 5, seriam 27 estados e o Distrito Federal, porque cada um tem seu ICMS. Mas como a lei ainda está em discussão, está em tramitação ainda, vamos supor que se ela for aprovada, está no Senado ainda, está tramitando, mas está no Senado. Vou deixar até um link aqui abaixo para quem quiser acompanhar. Bom, então se ela fosse aprovada daqui a uns tempos, provavelmente teremos essa alíquota fixa, né? Então poderia ser, mais fácil fazer um valor fixo, ou até por região também. A variação de dia, eu lembro que ano passado, a última viagem que eu fiz, aliás, ano passado, a gente tinha um preço de combustível, diesel, praticamente igual, né? Pelo menos Minas e São Paulo, que é a região que eu mais viajo, estava igual. Aí daqui umas 3 semanas atrás, eu fiz a última viagem para São Paulo, eu esqueci dessa questão aí, que tinha voltado, né? Ao que era antes, deixei de abastecer lá na Dom Pedro, se não me engano, estava 5,20, uma coisa assim. Eu queria chegar lá no Serviço na Fernão Dias, em Pouso Alegre, para almoçar. Cheguei com o tanque quase vazio, paguei 5,75. Aí eu me lembrei que
Já não estava mais quase o mesmo valor do diesel, né? Bom, vamos seguir aqui. Então, valor por quilômetro rodado, de acordo com cada região do país, atualizado até o 5º dia útil de cada mês. Porém, devidamente corrigido e comprovadamente suficiente para garantir ao TAC ressarcimento integral do valor gasto. Veja, então se você for atualizar no 5º dia útil de cada mês, você não pode garantir que vai ser o suficiente para ressarcir integralmente. Porque se subir no mesmo combustível, alteração do valor, né, você vai dar 1, 2, 3 viagens até chegar essa correção aqui, nada pode garantir que vai ressarcir integralmente, né? Então, assim, a gente vai vendo muitas dificuldades para implementar isso aqui, para isso dar certo, né? Mas é possível, tá? Boa vontade é possível sim, só que vai ter muitas dificuldades. Vamos passar para o inciso 2. O valor estipulado pela ANTT a ser aplicado e ressarcido ao TAC será o da região de abastecimento do veículo transportador. Então, por exemplo, né, vamos pegar um exemplo aí do Kiko Bonesi, né, que todo mundo conhece, mora no Rio Grande do Sul e faz muita viagem lá para o Nordeste. Então ele passa aí pelo menos 3 regiões do país, né, nem sei quantos estados, 4, 5 estados ou até mais. Como que vão calcular o valor que vai ser ressarcido a ele, né, ou quem faz esse trajeto? Vai passar por 3 regiões, 3 valores diferentes, mas e aí, vai ser a transportadora que vai definir onde ele vai abastecer? Ela vai ter que calcular quais os postos, né, qual região que ele vai abastecer, a necessidade que ele tem de abastecer ou não, vai ter que considerar o tamanho do tanque do combustível do caminhão. O meu, por exemplo, é 200 litros, eu rodo pouco, e para a transportadora, se ela vai ter que ressarcir, ela vai dar preferência para aquela região onde o valor está menor, né? Então, aumenta mais a dificuldade para chegar a esse valor, né? Para ressarcir integralmente o motorista, que é a ideia desse projeto de lei. E olha que coisa interessante, inciso 3. Para efeito de comprovação e recebimento do ressarcimento do combustível, caberá ao TAC, caberá a nós, escolhermos se vamos receber esse valor do tomador de serviço com base no valor estipulado pela NTT, um valor por quilômetro rodado, ou se nós vamos apresentar a nota fiscal do ponto de abastecimento. Obviamente, seria muito melhor para nós chegar lá com a nota fiscal e apresentar que, ó, gastei isso daqui. Só que aí você imagina, né, nós paramos onde nós queríamos parar, onde eles definiram para a gente parar, né? Foi possível isso? Para levar a nota fiscal, para ele receber, vai ter que, né, ter os postos credenciados pela transportadora, né? Isso também não vai ser muito fácil. Mas, como eu disse, possível fazer, a gente tem muita dificuldade para chegar a esse valor, né, esse consenso da maneira de abastecer, aonde vai abastecer. Aí o inciso 4, o TAC não precisará aguardar a NTT estipular o valor por quilômetro rodado a ser ressarcido, para que faça valer o seu direito de ressarcimento. Por que está falando isso aqui? Porque quando a lei for aprovada, se ela for aprovada, publicou no Diário Oficial, passa a valer no dia seguinte, a ANTT vai ter 90 dias para definir esse valor e definir também outras normas, né? Mas, segundo esse inciso aqui, assim que publicar a lei já vai estar valendo, né? Mas como que vai ser? Como a lei é para garantir a nós, ao TAC, o ressarcimento integral dessa despesa, eu vou terminar a viagem, eu quero o ressarcimento integral. A maneira como isso vai ser feito, né? Por enquanto não tiver a definição da ANTT, vai ter que ser um acordo entre nós e a transportadora, né? Ou o embarcador. E aqui termina com a NTT, no prazo de 90 dias, publicará a norma que tratará das penalidades. Isso porque no 5 ele diz que se o tomador de serviço não nos pagar esse valor, ele vai ter que ressarcir em dobro, né? Tem uma situação dessa aqui no CDC, no Código Civil também. Bom, enfim, de uma maneira geral, eu acho isso muito positivo, acho muito bom, porque é uma preocupação a menos que nós teríamos. Você vai negociar o valor do frete sem preocupar com o preço do combustível, né? Quando vai ser uma mudança grande, drástica, uma mudança radical na maneira de pagar frete, do nosso entendimento sobre o valor do frete que a gente pode cobrar, que a gente deve cobrar, que hoje não é correto, mas normalmente a gente calcula primeiro o valor do combustível, né? Se a gente esquece, às vezes nem faz o cálculo da depreciação, salário de motorista, né, outras despesas do caminhão, desgaste, tudo mais, mas vai ter que aprender. Se isso aqui for aprovado, e sinceramente eu espero que seja,
Eu não sou avesso a mudanças não, muito pelo contrário, tá? Mudanças são muito bem-vindas. Boa parte delas, né? Tem que se discutir bastante, tem que nos ouvir também, né? Eu já falei em outros vídeos, né? Temos um representante lá no Congresso agora, né? Espero que ele seja a parte aqui acompanhando. Mas cabe a todos nós também, todos têm que ser ouvidos, né? As associações, né? As cooperativas. A princípio, como eu disse, acho uma boa ideia. Muito difícil chegar trazer isso para a prática, né? Para ver como vai funcionar, como vai ser. Mas eu acho que é uma boa, sim. Bom, então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu gostaria de comentários de todos sobre esse assunto. É um assunto muito, vou dizer polêmico não, né? Mas ele é um assunto delicado. É, requer muita discussão mesmo, tá certo? Então, obrigado a quem chegou até aqui. Agradeço a todos os inscritos, tá, gente? Estamos com um pouco mais de 3 meses do canal, vai ter 4 meses agora, com mais de 1.500 inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Quem não está inscrito, né, fica o convite para se inscrever, nos ajude compartilhando esse vídeo, se gostou do tema. Deixa curtir aí, se gostou também, ok? E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, que Deus abençoe.